Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer vermos aqui todos reunidos conosco aqui a este primeiro Masterclass hoje da Nexera. É um prazer termos aqui a vocês. Nós vamos dar início em breve para começarmos a discutir algumas questões importantes aqui, mas eu peço a atenção de todos aí para que a gente possa então tornar isso aqui mais interativo possível, tá? Vou dar mais 3 minutinhos aí para o pessoal se conectar novamente ali. Eu vou tomar mais uma água ali e a gente já volta aqui para começar a nossa Masterclass. Recebemos boas-vindas a todos, é um prazer. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou o Rodrigo Oshiro, executivo de contas da Nexera. Deixa eu só dar um detalhe aqui importante para todos vocês que estão conectados. Se durante a palestra vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram sanar as suas dúvidas, tá? Tem um formulário, um link de um formulário aqui abaixo. Peço que vocês entram lá depois, deixem os seus comentários, as suas perguntas, seus questionamentos. A gente volta a isso para responder. Talvez não sei se dá tempo nesse momento ou numa outra oportunidade, né? No segundo Masterclass, a gente volta para sanar todas as dúvidas de vocês, certo? Deixa eu falar um pouco a respeito de mim, tá? Tenho experiência já como consultor financeiro, né, formação de contabilidade. É um prazer poder ajudar vocês, né? Pois sempre estou em busca de mais conhecimento relacionado a finanças, economia, que ajuda muito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E é por isso que, para iniciar a nossa palestra, tem esse ponto muito importante que eu gostaria de destacar para vocês. É a gente realmente olhar o cenário atual em que nós estamos vivendo, né? Não é novidade para nenhum que a pandemia realmente tem trazido problemas, crises, né? Principalmente no sentido sanitário para muitas pessoas, com consequências irreversíveis, mas isso também tem causado sérios problemas financeiros, né? Principalmente quando a gente olha para as empresas de pequeno, médio e as microempresas também, né? Essas têm sofrido mais com essa pandemia, né? Afinal, elas são mais de 90% hoje de todos os CNPJs ativos, né, do Brasil. Empregam milhares e milhares de pessoas, em que realmente com essa crise econômica tem afetado seriamente a cada um deles. E a pergunta que surge na mente de cada um é: como é que nós podemos superar esses desafios? Como é que você pode realmente ajudar? Como é que nós podemos ajudar você a lidar nessa crise econômica? Tem algumas partes aqui, um ponto importante que nós precisamos analisar no cenário macroeconômico aqui como um todo, é que hoje esse Masterclass ele vai ser focado principalmente em você, grande empresário, com sua empresa mais estruturada, como é que você pode ajudar toda a sua cadeia produtiva, a sua cadeia de fornecedores. Como é que você pode fortalecer isso? E esse vai ser o nosso foco, principalmente para que vocês vejam como que vocês podem ajudar cada um deles. Vamos pensar em alguns temas que têm se tornado cada vez mais recorrentes e que nós temos ouvido com certa frequência nesses últimos dias e principalmente nesse pouco mais de um ano de pandemia. São esses: gestão de fornecedores, fluxo de caixa e capital de giro. Em especial, esses dois últimos pontos aqui têm sido o grande desafio hoje dos médios, pequenos e microempresários. Como é que eu posso manter um fluxo de caixa saudável? Como é que eu posso manter capital de giro mesmo passando por uma crise? Esse, de fato, tem sido o desafio de todas as pessoas, né? Por isso que é importante hoje, nesse Masterclass aqui, nós discutirmos um pouco mais sobre esses assuntos, né, detalhadamente, e ver como que você, grande empresário, pode ajudar, então, os seus fornecedores, né, ou os seus empresários da sua cadeia, a lidar, então, com essas dificuldades econômicas. Mas nós queremos destacar aqui um ponto que, em contrapartida, esse processo ele tem que ser um processo de ganha-ganha. É realmente você estar disposto a poder ajudar os seus fornecedores e você receber algo em troca. E você ainda conseguir também melhorar a saúde financeira da sua empresa por também fortalecer cada vez mais a sua cadeia produtiva, né? Então, nós vamos discutir um pouco mais a respeito destes assuntos. O primeiro deles, que vale a pena a nossa atenção, é gestão de fornecedores, né? Por que esse tema ele é importante, né? Porque hoje gestão de fornecedores ele é muito mais do que simplesmente um sistema. Ele é muito mais do que uma análise e controle de fluxos operacionais, né? Eu gosto de destacar essa frase que até está no slide aí em destaque para vocês, que hoje eu ter uma ferramenta de gestão de fornecedores dentro da minha empresa é algo que eu estou visando uma relação comercial saudável a longo prazo. Eu estou visando a saúde financeira de todas as partes, né? Então, como é importante, né? Então, pense num exemplo básico. Imagine que um dos seus principais fornecedores hoje tenha dificuldades, talvez, de manter um fluxo de caixa e capital de giro na sua empresa.
E aí, de repente, ele passe por essa crise econômica e ele tenha dificuldade, talvez, de dispor de mais recursos dentro da sua empresa. Será que isso, talvez, afeta você, comprador deste fornecedor, no curto prazo? Se nós formos elencarmos aqui algumas dificuldades que isso afeta, nós ficaríamos aqui por vários minutos aqui falando disso, por várias horas falando a respeito disso. Mas algumas que a gente pode destacar aqui. Se eu tenho um fornecedor que ele tem dificuldade em honrar o compromisso, ele provavelmente ele vai atrasar uma entrega de uma mercadoria para você, ou um serviço que ele tem a prestar. Se ele tem dificuldade em manter seu caixa e a mercadoria não chega, você vai acabar tendo dificuldades também para atender a demanda daquele seu cliente. E isso começa a impactar de várias formas. A gente costuma chamar que isso é uma reação em cadeia, porque o que ela vai afetar principalmente é no fluxo de caixa, no caixa das empresas, né? Tanto do fornecedor quanto teu, vocês vão começar a encontrar dificuldades nesse sentido. Para isso, nós temos uma solução para solucionar esse déficit, né? E principalmente a gente continuar a melhorar a relação comercial da sua cadeia produtiva, né? Mas visando um ponto muito importante aqui, que a ferramenta que nós vamos tratar hoje, né, nessa palestra aqui, ela visa ser algo menos burocrático e que vai dar uma alternativa mais prática hoje para os seus fornecedores, né? E é nisso o que nós vamos falar agora. O mercado hoje dispõe de uma ferramenta que nós podemos chamar ela de uma alternativa de crédito, que são as operações de risco sacado. Já ouviram falar nesse tema? O que é uma operação? O que é risco sacado? É exatamente nisso que nós vamos detalhar a seguir. Se nós formos definir de forma bem contextual mesmo o que é uma operação de risco sacado, é a antecipação por parte dos fornecedores de títulos ou notas fiscais que ele tem para receber numa data futura, onde eu tenho ali uma fonte financiadora que vai realmente dispor, né, do capital a fim de atender essa necessidade desse fornecedor num prazo menor. De forma bem simples, é assim, né? E no caso, você, comprador, numa data futura, no vencimento desse título, paga então a essa fonte financiadora, né? Mas nós vamos destacar um pouco mais essa expressão risco sacado para que a gente possa entender por que isso, né? Risco sacado porque, basicamente, o seu fornecedor ele vai utilizar da confiabilidade que você tem com o seu banco, com a sua instituição financeira ou FDIC, para que ele possa ter crédito, ele conseguir, então, esse recurso no tempo antecipadamente, né? O mercado ele usa vários nomes para esse produto, né? Para essa modalidade. Confirming, forfeit, desconto de recebíveis, antecipação a fornecedores, enfim, são várias nomenclaturas. A gente vai focar aqui usando risco sacado e antecipação de recebíveis para a gente ficar mais claro nesse sentido, né? Vamos tratar aqui que para que nós possamos analisar o cenário como um todo, eu tenho 3 ou 4 figuras, né? No slide vocês estão vendo ali 4 figuras importantes ali, mas em alguns casos podem ser 3, né? A gente vai detalhar basicamente, né? O sacado é você, âncora, né? Quem tem comprador, né? Desse fornecedor, quem tem contas a pagar, né? Que é o primeiro papel ali, a primeira figura. O cedente é o seu fornecedor, aquele que tem a obrigação de receber aquele direito creditório ali num prazo determinado, né, numa data de vencimento. Eu tenho a fonte financiadora ali, né, quem vai dispor do capital para poder atender essa necessidade dos cedentes ali. Essas fontes financiadoras, elas podem ser uma instituição financeira, um FDIC, né, uma factory, né, ou mesmo o próprio sacado, né, o próprio caixa do sacado hoje, se você disponibilizar de recursos para poder então atender essa demanda. E por último, mas não menos importante aqui, nós temos um sistema. Nada disso será possível acontecer se nós não tivermos um sistema que ele possa conectar todas as frentes a fim de conseguir atender, então, essa necessidade hoje dos fornecedores, né? Nós vamos analisar aqui um fluxograma aqui, que ele vai ajudar a gente a entender melhor como é que funciona cada etapa ou cada processo dessas antecipações de recebíveis, tá? São 2 cenários. O primeiro aqui, nós temos aqui um risco sacado utilizando capital de terceiros. Então, eu tenho um cedente, que ele faz, então, um fornecedor que faz uma venda, então, para você, sacado, âncora, e você, a partir de que tem esses títulos, essa fatura hoje, consegue conectar o teu compromisso a pagar, o teu contas a pagar, a um sistema, que é o portal de antecipação. À medida que esse contas a pagar está conectado a esse portal de antecipação e juntamente as instituições financeiras que estão interligadas ali também, o seu cedente, o seu fornecedor, ele consegue então acessar essa ferramenta, simular então as antecipações ali
e contratar caso esteja realmente de acordo com a sua necessidade. A partir do momento que ele contrata, a instituição financeira, então, autoriza essa solicitação e realiza o pagamento. Para que nós, no início do processo, normalmente o âncora, você âncora pagaria para o cedente, nós temos ali a troca de domicílio. A troca de domicílio bancário para que o âncora ali da operação, ali, o âncora, ele possa então realizar o pagamento na data de vencimento então daquele título à instituição financeira. Né? Então esse é o primeiro cenário que nós temos aqui de como que funciona esse fluxograma da antecipação de recebíveis. Aqui nós estamos no outro slide aqui, é um outro fluxograma que agora nós não temos mais um intermediador financeiro. Nós não temos mais a fonte financiadora aqui, neste caso de terceiros, o capital de terceiros. E o processo ele fica de certa forma bem mais simples que o outro, porém com uma vantagem que nós já vamos analisar. À medida que eu tenho então contas a pagar conectado a esse portal de antecipação aqui, o cedente ele tem a possibilidade de simular, mas quem irá realizar o pagamento, aprovar e realizar o pagamento, isso é você, âncora, com o seu próprio caixa. Você vai disponibilizar do teu caixa, que está hoje mais robusto, para poder atender então essa demanda, né? Então o processo ele fica muito mais fácil e menos burocratizado, né? Que ajuda também muito a parte do fornecedor. Mas em ambos os casos, elas são ferramentas que auxiliam, né? Porque as empresas, nem todas as empresas dispõem de caixa robusto para poder atender. Até nesse sentido, vale a pena destacar que eu posso ter também um processo misto, que eu tenha também fonte de financiamento e também utilize também do capital próprio a fim de atender os fornecedores. Né? Então, existem essa possibilidade que temos. Né? Vamos analisar aqui um ponto importante, que é o processo hoje, como é que funciona e quais são as diferenças entre antecipação de recebíveis hoje com o processo convencional. Hoje, quando nós temos um fornecedor que ele está precisando de capital de giro ou algum de um recurso hoje no mercado, a primeira alternativa que a maioria deles era em recorrer então aos seus bancos, né, às instituições financeiras, a fim de conseguir então aquelas linhas de crédito tradicionais, né, de empréstimos de capital de giro. Só que, em muitos casos, a maioria das vezes, essas taxas que são aplicadas a esses empréstimos, essas linhas que já estão pré-aprovadas, elas costumam ser mais altas, né? E aí, consequentemente, elas trazem uma menor rentabilidade então para o negócio hoje do fornecedor. Então, existem esse viés aí da parte do crédito hoje como um padrão normal hoje do mercado. E a gente sabe que o fornecedor hoje, quando ele precisa de recurso, ele sempre vai até os bancos, né, para conseguir então uma linha de crédito. No processo da operação de risco sacado, aqui existe uma grande vantagem hoje nesse sentido, é como que isso atua, como que isso acontece de forma bem mais simplificada, né? Porque o fornecedor ele tem acesso então a uma linha de crédito aqui mais competitiva com uma taxa de juro muito menor que hoje, que é aplicada hoje tradicionalmente no mercado. Então, se nós analisarmos do ponto de vista até aqui, somente com essas condições aqui, nós vemos que, será que essa alternativa que o mercado dispõe hoje para você, sacado, é algo útil, então, para você e para os seus fornecedores? Nós já vimos aqui algumas vantagens, né? Mas, analisando então hoje, dentro daquela questão de gestão de fornecedores, você, âncora, precisa aumentar o fluxo, né, de caixa hoje das suas empresas, principalmente para dar alívio, né? Você tem mais dinheiro no caixa para poder utilizar desse fim, né? Mas o fornecedor, no caso, a outra parte, ela tem exatamente o processo contrário. Ela precisa diminuir esse ciclo. Então, as operações hoje de risco sacado de antecipação de recebíveis é uma grande vantagem nesse sentido, né? Então, nós acabamos aqui de destacar algumas dessas vantagens, mas nós precisamos ver quais são as vantagens como um todo para os seus fornecedores, né? Isso é importante. Talvez você esteja se perguntando, mas eu estou com uma ferramenta que eu estou disponibilizando para o meu fornecedor, né? Por que eu preciso entender isso? Lembra que nós estamos falando ali de uma relação comercial saudável a longo prazo. Primeiro, né, se eu vou oferecer essa ferramenta para os meus fornecedores, eu tenho que saber de quais são essas vantagens. É importante a gente detalhar isso brevemente aqui nesse slide, né? Ali vocês veem ali mais ou menos quais são as vantagens para o fornecedor. Mais dinheiro em caixa e maior liquidez, né? Já que eu estou conseguindo antecipar isso num prazo imediato, né? Essas operações costumam ocorrer em D mais zero. Ou seja, no mesmo dia, à medida que o fornecedor ele demonstra o interesse em fazer aquela antecipação, ele já recebe o recurso.
É claro, em alguns casos, né, dependendo da política de cada empresa, de cada instituição financeira, isso pode variar até de D+1, mas normalmente isso acaba sendo finalizado no mesmo dia. Conforme nós comentamos, crédito com taxas mais acessíveis, menor exposição ao risco do fundo ou um banco, e não é necessária aprovação de crédito individualizado por fornecedor. Isso aqui é um ponto interessante. Lembra que nós falamos há pouco ali que nós estamos falando de uma operação de risco sacado, onde a fonte financiadora ela vai analisar o crédito tecnicamente do sacado e não do fornecedor? Então, para o fornecedor ali, ele já tem uma obrigação dele para receber numa data futura. Ele apenas está antecipando, não precisa passar por uma análise de crédito, não precisa passar por juntar documentos demais para conseguir esse recurso. É algo imediato, acessível e menos burocrático, né? Então, é uma das grandes vantagens também que tem dessa ferramenta. Evita aumento no endividamento bancário do fornecedor, conforme nós comentamos, né? Ele não está indo atrás de uma linha de crédito do mercado, simplesmente usando aquilo que ele tem para receber no futuro. Isento de IOF, não é uma operação, não categoriza como uma operação financeira, e isso aumenta o poder de negociação, então, do fornecedor. Ele dispor de recursos que ele pode, quando ele precisar, ele usar, né, para a sua empresa, isso pode, com certeza, dar alternativas para ele de comprar mercadorias com desconto de 5%, 10%, muito maior, porque ele sabe que ele, quando precisar, ele tem a alternativa de buscar isso através da plataforma hoje do portal de antecipação, juntamente com os seus direitos creditórios que ele tem a receber. Notaram aqui que, intuitivamente, o que nós estamos oferecendo para o seu fornecedor através dessa ferramenta é gestão financeira simplificada, porque ele consegue ter uma saúde melhor para a sua empresa, isso sem risco algum e com o menor esforço. Então, ele precisa, ele consegue também gerir melhor o seu fluxo de caixa, ele ter as alternativas que ele tem hoje dentro do mercado, isso simplesmente por ele poder integrar, por você sacado, disponibilizar, então, a antecipação de recebíveis ao seu fornecedor. Mas lembrando sempre que é importante que o seu fornecedor ele faça isso sob um planejamento orientado, para que ele possa também melhorar os resultados dele e a competitividade dele no mercado a longo prazo. Mas e agora? Para você, sacado? Como é que você tem, quais são as vantagens que existem para você, sacado, por integrar então essa ferramenta hoje ao seu contas a pagar? Então nós vamos destacar isso agora nessa palestra, quais são as vantagens então que tem isso para você. Com a operação de risco sacado, você pode facilitar a negociação e alongar os prazos de pagamento e, consequentemente, melhorar o seu fluxo de caixa. Isso aqui é um ponto importante, porque a maioria dos empresários hoje que fazem uso do portal de antecipação a fim de dar a ferramenta de antecipação aos seus fornecedores, elas fazem isso porque elas precisam melhorar o fluxo de caixa hoje das suas operações, né? Como é que isso acontece? Imagina o seguinte, você tem um fornecedor, um grande fornecedor lá, ou grande parte dos seus fornecedores que só vende à vista. Pois talvez ele tenha dificuldade em honrar com seus compromissos, em manter um fluxo de caixa saudável e ele não tem condições de dar prazo para vocês aí, para conseguir melhorar o fluxo de caixa que vocês precisam. Quando eu coloco essa ferramenta de antecipação de recebíveis, eu estou dando uma alternativa então aos seus fornecedores a conseguir aquele recurso antecipadamente, de forma que isso normalmente melhora também as negociações comerciais, que você tem condições de fazer uma negociação de compra a prazo com seu fornecedor, sabendo que quando ele precisar, ele pode antecipar aquele recurso. E isso, normalmente, ajuda você, grande empresário, principalmente nos meses com maiores obrigações. Talvez no final do ano, quando tem pagamentos de 13º e etc., esse também seja uma ferramenta que te ajude muito a melhorar o seu fluxo de caixa. Além do mais, ela fortalece o vínculo que você tem com os seus fornecedores. Olha só que interessante, né? Como é uma relação visando a longo prazo, eu estou ajudando o meu fornecedor no momento em que ele mais precisa de ajuda. Será que ele tende a melhorar, talvez, as negociações com você? Né? Âncora dessa operação, será que ele fará isso? Se eu fortaleço o vínculo entre as partes, com certeza eu tenho isso muito mais favorável, então, para poder oferecer nas negociações hoje com os fornecedores. E por último, mas não menos importante, na verdade aqui a gente tem uma das principais características e principais vantagens desse produto, que é rentabilizar o seu próprio caixa, né? Eu quero trazer uma atenção principal a esse ponto aqui, que eu acho que isso chama a atenção mais de vocês, né, sacado? Como é que eu posso rentabilizar? Como é que isso me dá uma alternativa de rentabilidade hoje, né?
De fato, a antecipação hoje de recebíveis, ele dá essa alternativa. Eu quero que vocês puxem à mente aí o fluxograma que nós olhamos lá no início. Nós temos dois, né? Aquele que tem o capital de terceiros, onde fontes financiadoras são integradas ali, mas eu quero destacar o outro, onde nós não temos essa intermediação financeira, que nós temos única e exclusivamente o seu próprio capital a fim de poder dar essa alternativa de antecipação aos seus fornecedores. Como nós sabemos que toda operação ela tem um percentual a ser descontado, aquilo que nós chamamos de taxa de desconto ou taxa de antecipação, esse percentual que é aplicado de desconto ao seu fornecedor naquele recebível, ele tecnicamente ele volta para o seu caixa, como um retorno, que muitas vezes é acima da média do mercado. Só para ilustrar para a gente entender. Imagine que você tem um fornecedor A, que ele tem para receber daqui a 30 dias um título no valor de 10 mil reais. E ele, de repente, ele levanta a mão e diz o seguinte, Sacado, estou com um problema no meu caixa, eu preciso levantar recursos para isso. O que você pode me ajudar? Aí você vira para ele e fala assim, olha, eu posso te dar esse recurso hoje, na data, só que em vez de 10 mil reais eu vou te pagar 9.900 reais. Notaram? Eu apliquei aqui uma taxa de 1%. Para que eu possa ter a taxa de desconto. Esse 1% é praticamente aquilo que eu vou ter de rentabilidade para o meu negócio. É como se nós fôssemos no mercado e comprássemos um título da dívida pública. Um título da dívida pública a gente paga num valor futuro, a gente paga hoje, né? Um título que a gente tem para receber no futuro. Exemplo, daqui a 30 dias eu quero um título que vale 10 mil reais, mas hoje eu estou disposto a pagar por ele 9.900. Então eu estou deixando de pagar 100 reais, mas esses 100 reais, hoje, ele vira como rentabilidade para o meu caixa. Como é que funciona hoje dentro do processo? Muitas empresas, que elas têm caixas robustos, eles tendem normalmente a fazer aplicações de renda fixa, né? Principalmente para aquele dinheiro não ficar parado e ele continuar rendendo, né? Porém, eles precisam continuar tendo liquidez à medida que esse dinheiro ele sai constantemente, né? Afinal, é um dinheiro do fluxo de caixa. E aí, o mercado ele vai utilizar de algumas alternativas do mercado, que é CDBs, fundos de investimento com liquidez imediata, operações compromissadas, mas normalmente, né, principalmente no cenário que a gente encontra hoje com a taxa Selic bem abaixo da média, é que essas modalidades aí trazem menos retorno, né, em vista dessa baixa exposição e alta liquidez, né. Agora, quando nós falamos dessas operações de antecipação de recebíveis, no exemplo que eu citei há pouco ali, nós estamos falando ali de rentabilidade de 1% ao mês sobre um título de 10 mil. Agora, se a gente escalonar isso, né, para 40%, 50% hoje do meu contas a pagar, ou por que não, né, se todos os fornecedores se interessarem 100% do meu contas a pagar, a quanto que eu não posso trazer de rentabilidade ao meu caixa por dispor dessa ferramenta? Essa é a grande vantagem que tem. E não existe risco na operação, né? De forma que eu posso integrar tudo isso dentro da minha plataforma hoje do portal de antecipação, eu consigo trazer então essa ferramenta que ajuda ambas as partes e rentabiliza muito o seu caixa. Mas talvez você agora chegue para mim e fale assim, mas Rodrigo, ok, eu achei interessante, mas eu não tenho hoje caixa hoje o suficiente para atender toda a minha demanda de fornecedores. Ou o meu caixa hoje é muito limitado, né? Que alternativa eu tenho? É exatamente aquele primeiro fluxograma. Eu tenho como integrar dentro dessa plataforma hoje do portal de antecipação instituições financeiras a fim deles darem hoje recursos para poder atender então a necessidade hoje dos fornecedores. Mas eu quero destacar hoje aqui os FDICs, né? Os FDICs hoje têm desenvolvido e têm crescido muito nos últimos anos, né? Que são os fundos de investimento em direito creditório, porque eles trabalham única e exclusivamente com isso, com os direitos creditórios. Então eles são uma ferramenta aliadas hoje de você âncora, né, para poder ajudar os seus fornecedores hoje com a antecipação de recebíveis. Então vocês podem com certeza utilizar desses meios para continuar ajudando o seu fornecedor aí com uma menor taxa e sem riscos na operação como um todo. Viram só como essa ferramenta ela é importante hoje para ajudar você e o seu fornecedor nesse momento que a gente passa de tanta dificuldade econômica? Por isso que nós temos essa texto que está na tela, que ele é bem importante nesse momento. Esse momento de crise que vivenciamos aí, que as empresas passam, quando o seu fornecedor ele levantar a mão precisando de uma linha de crédito, essa ferramenta de antecipação de recebíveis, ela dá a alternativa de ser o crédito mais acessível e menos burocrático. Então, a melhor alternativa que tem para o seu fornecedor hoje sempre vai ser você, Sacado, para conseguir essa linha de crédito, esse recurso no momento em que ele mais precisa.
Por isso que é importantíssimo você dispor dessa ferramenta para que possa dar melhores condições para ele, melhor alternativa hoje, como uma alternativa de crédito hoje no mercado, visando então a boa saúde financeira da sua empresa e de toda a sua cadeia de fornecedores. Nesse sentido, a Nexera tem uma plataforma completa que visa ajudar e auxiliar exatamente nesse ponto e como um todo a superar esse momento de crise econômica que vivenciamos. O Hubly é um ecossistema de finance e supply chain que visa auxiliar em todas as frentes realmente a gestão financeira então da sua empresa. Hoje é uma solução do mercado robusta que transaciona mais de 10 bilhões de crédito, então podendo atuar em diversos segmentos, diversas categorias e ajudando cada vez mais então a superar esses desafios que enfrentamos nestes dias dificultosos. Muito bem, é exatamente isso. Se você quer saber mais, que quer conhecer mais a respeito dos nossos produtos e quer ter solução disso para a sua empresa, consulte hoje um dos especialistas da Nexera. Eles estão à disposição aqui para realmente ajudar vocês a como fazer para integrar essa ferramenta hoje à sua empresa e a dos seus fornecedores. Para mais palestras, para mais novidades aqui, continue nos acompanhando. Teremos outras palestras nesse sentido, no Masterclass também. E nós estamos aqui à disposição para te ajudar a sair dessa pandemia, a sair dessa crise econômica aqui e superar todos esses desafios. Foi um prazer estar com vocês hoje, nesse dia importante.